Quem é você? Se nós estamos fazendo essa pergunta, como você se identifica? Qual é a sua identidade? Quando você se olha no espelho e se analisa, o que você vê? Como você se descreve? Como você descreveria você em relação a tudo que envolve a sua vida? Gente, nós vivemos tempos em que há uma crise de identidade. Minha esposa é psicóloga, não tem autoridade para falar, mas eu quero crer que alguns assuntos que são motivo de busca para um tratamento, para um alinhamento emocional, tem a ver com a crise de identidades. E nos dias como hoje, e aqui eu estou dando um direcionamento, uma palavra muito específica para os papais, tenham um olhar responsável em relação aos seus filhos. Há uma agenda demoníaca para tumultuar, para entrar nesse contexto da identidade, no que tange às crianças, aos nossos filhos, e criar um cipoal, uma bagunça generalizada, que só traz confusão e desalinhamento. Mas a pergunta fica: quem é você? Como você se identifica? E quando eu comecei a ver essa ministração, eu comecei a me lembrar de alguns aspectos da minha infância. Não sei quantos daqui são penapolenses de origem. Eu, no alto dos meus 58 anos, nunca saí dessa cidade. Já viajei, sim, mas eu sou daquele, cria da terra, né? E meu pai era comerciante, meu falecido pai era comerciante na cidade. Penápolis, vamos e convenhamos, nunca foi uma megalópole, né? Sempre tivemos aqui essa interioridade, assim, sabe, essa proximidade e as características de uma cidade interior. Se formos remeter isso à minha infância, né, ainda era uma coisa um pouco mais aconchegante. E meu pai, como comerciante, era bem conhecido na cidade. Então, como eu me identificava? Em qualquer lugar que eu fosse, eu era o filho do Oswaldo. A minha identidade remetia à pessoa do meu pai. E graças a Deus era um homem íntegro, né? Um homem de princípios. Mas, se formos nos aprofundar nessa questão, e olha, há um propósito espiritual relevante, importante, em cima dessa consideração. Porque há um momento na palavra que mesmo Jesus, que não tinha problemas, Jesus não tinha em absoluto dificuldade com a sua identidade. Ele sabia de onde ele tinha vindo, por que ele tinha vindo, qual era o seu propósito e sabia para onde ele ia. Ele não tinha nenhuma sombra de dificuldades em se auto-identificar. Mas ele faz uma pergunta para os seus discípulos, não para ter uma satisfação pessoal em relação à sua identidade, mas para provocar no coração deles uma reflexão. E vocês, quem dizem os homens que eu sou? Olha, o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? O Senhor é um profeta, o Senhor é João Batista, o Senhor é esse, o Senhor é aquele, o Senhor é Elias. E vira para Pedro, aliás, e vira para todos: e vós? O que vocês dizem de mim? Como vocês me identificam? Seria a pergunta. E Pedro, tinha que ser Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Traz a revelação que fundamenta, que dá o alicerce teológico para a igreja, não sobre a pessoa de Pedro. Isso é muito importante. Essa distorção criou uma ruptura na cristandade. Essa ruptura não nasce nesse momento, ela nasce séculos depois, com uma interpretação equivocada. A igreja nunca se fundamentou na pessoa de Pedro, ela sempre se fundamentou na revelação de Pedro, em Cristo Jesus. Mas fica a pergunta: quem é você? Então um homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó
respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Quem conhece e tem intimidade com a palavra, sabe o contexto dessa história. Quando Jacó, intencionando retornar às suas origens, e se nós voltarmos um pouquinho, há todo um conflito familiar entre Jacó e Esaú, que o faz se afastar. Na verdade, ele foge. Mas há um momento que bate a consciência. A propósito, só levante a mão. Quem sabe qual é a interpretação do nome Jacó? Quem sabe a interpretação? Temos uma alma, graças a Deus. Deus abençoe, já vi sua mão. Jacó. Gente, aqui vai com todo o amor do meu coração. Se você não ler a Bíblia, se você não se aprofundar na leitura da Bíblia, você estará perdendo fundamentalmente revelação de Deus para a sua vida. A Bíblia é maravilhosa. Eu sei que você, nos dias de hoje, tem muitas rotinas. Eu sei o que é ter uma vida de uma rotina acelerada, de 0 a 300, de um dia para o outro. Foi o que aconteceu na minha vida a partir do momento que assumi o pastorado dessa igreja. O meu WhatsApp é uma insanidade. Uma vez eu comentei num culto aqui, porque eu trabalhei numa multinacional, e o celular era a ferramenta de muito uso. E quando eu fui desligado dessa empresa, minha vida parou, eu não tinha mais contatos. Alguns jovens até me ligavam por piedade, tipo: olha, estou ligando para o senhor está manifestando tanta solidão, e eu só estou ligando para o seu celular tocar, para trazer a memória que o senhor existe. Obrigado, o Ítalo fez isso um dia, né? Mas aí eu assumo o pastorado, a minha vida acelerou, tem muitas atribuições e rotinas. Então eu sei o que é ter uma vida com muitas demandas. Nenhuma delas pode ser motivação para me afastar da leitura da palavra, porque quando eu me afasto da leitura da palavra, eu me afasto da revelação de Deus. Então me preocupa, mas nós estamos num caminho, vivemos um novo tempo, e eu sei que você está sendo estimulado, e isso está entrando no seu coração, e você há de se tornar um leitor assíduo, interessado da palavra de Deus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Eu amo vocês. Jacó, enganador, usurpador. Essa é a tradução do nome de Jacó. Era comum naqueles tempos dar o nome de maneira que esse nome traduzisse um momento, uma intenção, algo que refletisse uma situação em que a família, particularmente os pais, estavam envolvidos, ou que trouxesse para a criança uma projeção sobre sua vida. E Jacó recebe esse nome. Então, se nós estamos buscando a nossa identidade diante do Senhor que se revela, se nós estamos buscando isso, nós precisamos ter algumas referências. Então, para descobrir quem você realmente é, descarte o roteiro que não é seu. Muitas vezes nós estamos vivendo roteiros que não são nossos. Estamos alinhando a nossa vida, nos moldando ou nos inclinando para contextos, para pessoas, projetando a nossa história em cima de algo que absolutamente não foi Deus que projetou para você. Ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai, respondeu ele, sim, meu filho, quem é você? Essa história aqui, deixa eu contextualizar para você. Nós temos um casal,
Isaque e Rebeca. Nós temos 2 filhos, Jacó e Esaú. De repente, os pais elegem seus filhos preferidos. Talvez aqui você comece a identificar algo da sua vida. Rebeca gostava de Jacó, porque Jacó era caseiro. Jacó ficava nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque Esaú era homem do campo, caçador, trazia caça, preparava, fazia aquele churrasco primoroso, soberbo. Isaque gostava. Então o coração dos pais, ao invés de trazer a unidade para o seio da família, acaba que cria uma ruptura. E nesse momento aqui, Jacó se faz passar por Esaú. Qual o objetivo? Receber do pai a bênção que não lhe era destinada. Então, quando a temática fala, olha, descarte roteiros que não são seus, pode ser que você esteja se travestindo de uma roupa, de uma personalidade. Talvez você esteja vivenciando algo, pensando que isso é salutar, que isso é importante, construtivo para a sua vida, quando não é. E ele responde: eu sou Esaú, seu filho mais velho. Quem é seu referencial? Quem você quer ser? Porque quando eu olho para alguns personagens da cristandade, olho para alguns personagens da atualidade, alguns pastores, alguns escritores, é óbvio que eu me inspiro nesses homens, mas eu tenho a memória. Eu estava fazendo uma aula do seminário e o pastor Carlito Paz, igreja da cidade, lá de São José dos Campos, pastor sênior da igreja da cidade, quem conhece sabe a dimensão do que eu estou falando. Numa das aulas de uma das matérias, ele dá uma indicação, ele dá um apontamento: olha, você que está fazendo o seminário, que tem o chamado pastoral, você pode se inspirar, você pode se motivar. Existem grandes oradores, eu me empolgo com alguns deles. Quem não se empolga com o Luciano Subirá, que é um misto de professor, de mestre, de pregador? Eu me empolgo com o Luciano Subirá, um JB Carvalho. Mas eu sei das minhas limitações, eu sei da consciência do meu chamado, mas eles me inspiram. Só que eu não me projeto para ser igual a eles. Vai dar ruim, não vai dar certo. Não é essa a essência da minha vida. Então, quem você quer ser? Você quer ser algo que está linkado com o propósito de Deus para a sua vida? Ou você está se espelhando, se fundamentando em alguns personagens? E aqui nós incorremos num erro muito grave, porque a palavra de Deus diz que ai do homem que apoia o seu braço no braço de outro homem. Se um cair, os dois caem. Por isso que, se você tiver que se projetar, se motivar e se espelhar, se há no seu coração o desejo de ser algo, seja aquilo que Deus reservou para você, para a sua vida. Não viva algo que Deus não chamou você para viver. Tudo há um tempo. Para tudo há um tempo. Eu posso dizer uma coisa: você não foi chamado para ser, no contexto da obra do Senhor, no contexto da igreja, não foi chamado para ser espectador. Eu já fui, por um bom tempo me posicionei como espectador. Não quero mais. Acaba que a gente se fere, se decepciona, se machuca. Agora, eu já ouvi isso muitas vezes, me identifico com esse meu passado. Agora eu vou dar um tempo. Agora eu só vou participar das celebrações e vou dar um tempo. Lê do engano. A sua identidade espiritual não se conecta com esse posicionamento. Você é chamado para louvar e adorar, para ser servo, para servir ao Senhor. A palavra de Deus diz: servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Tudo quanto você fizer é para servir ao Senhor. Lavando a louça lá na sua casa,
aquela louça que hoje foi um dia, né? Os parentes se juntaram, né? A pilha de louça, misericórdia dos homens que recebem uma tarefa como essa, né? E eu sou meio problemático. Para mim a louça tem que estar. Não gosto de lavar louça, tá? Não interpretem mal. Não gosto. Mas quando tem que fazer, você tem que fazer. Só que eu tenho um toque. Eu fervo a água. Eu gosto. Ali, naquele momento, é um tempo de adoração. Você está servindo ao Senhor. Tudo o que você faz, lá no teu trabalho, naquela rotina de trabalho, ali você é um adorador. Ali você está servindo ao Senhor. Tudo quanto você faz, em todos os lugares que você está, você é representante do reino de Deus. Por isso, livre-se de comparações. Não tem como você fugir de ser comparado. Nunca antes, nos tempos que nós vivemos, essa condição ela é tão forte, porque há muita transparência, na verdade há muita publicidade. As pessoas adquiriram o hábito de dar publicidade a tudo na sua vida. E é interessante que ninguém publica a tristeza, a decepção, o choro, o lamento, a lágrima, a dor, a insatisfação. Se nós vamos publicar, nós queremos publicar um momento fulgural, alegre. Queremos publicar algo que vai mostrar para as pessoas, nós somos felizes. E quando nós vemos imagens como essas, pode surgir facilmente o sentimento de comparação. Poxa, esse casal é muito feliz. Esse casal está sempre postando fotos em lugares bacanas, passeios bacanas. E eu não vivo essa felicidade. Poxa, esse cara está sempre postando. Eu estou vendo ele, eu vejo que ele está sempre prosperando. Carro novo, casa nova e tal. E aí começa a surgir esse sentimento de comparação. Querido, sempre haverá alguém mais rico do que você, mais inteligente do que você. Eu não vou falar nem que é mais bonito do que você, porque aí eu entro numa pessoalidade tão grande que me afeta, né? Que pessoalmente há de me incomodar. Mas se for para falar de comparação e nos moldar em relação àquilo que nós vemos nas pessoas e que nós não observamos em nós mesmos, né? Há um universo inesgotável de possibilidades. Fuja das comparações. Você não é chamado para viver a vida de outro. E olha, realmente falando, em tempos como esse, de tanta publicidade, a grande maioria não se fundamenta. Aquela alegria que você vê naquela foto, naquele vídeo, na grande maioria, não traduz uma realidade. Não traduz uma realidade. Fuja de comparações. Você nunca viverá o seu verdadeiro se você estiver se comparando com as pessoas. Você se compara com as pessoas, você se desconecta de si mesmo. Quem é você? Qual é a sua essência? Qual é o seu chamado? A sua constituição humana, espiritual, é exclusiva para você. Deus te fez com as suas características, com as suas possibilidades, e não fez isso para desperdiçar a sua vida. Se nós ainda não nos conectamos com o propósito de Deus, quem está em desperdício somos nós. Há um chamado de Deus para a sua vida. Entenda isso. Eu falo em cima de uma experiência pessoal. Se hoje eu estou aqui posicionado nessa condição, com essa unção e autoridade pastoral, é porque havia da parte do Senhor algo que me atraía para esse momento. Ele poderia ter acontecido no passado. Eu entendo que não era o tempo do Senhor. Mas há um propósito do Senhor para a sua vida, nas suas características, do jeitinho que você é. Você não precisa se comparar com ninguém. Porque quando nós entramos no campo das comparações, nós
interiorizamos frustração, porque nós sempre vamos achar: o outro é melhor do que eu, o outro canta melhor do que eu, o outro prega melhor do que eu, o outro é mais capaz, o outro é mais eficiente, o outro é mais bonito, o outro prospera mais. E eu me desconecto com a minha realidade. E quem disse que a sua e a minha realidade é ruim? A comparação sempre nos afasta da realidade. Eu passo a querer viver a realidade do outro e deixo de entender que a minha realidade está sendo construída segundo a vontade e propósito de Deus. E nós falamos de manhã e tenho repetido: como que a palavra de Deus traduz a vontade de Deus, entendendo que a vontade de Deus é para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Há um chamado bom, agradável e perfeito para você, personalíssimo. Isso é uma figura de linguagem jurídica. Personalíssimo, é só para você. Não há comunicação, não há nada que linke com mais ninguém. Chamado de Deus para a sua vida é exclusivo para você, e ele é lindo, ele é maravilhoso. Não quer dizer que ele não seja de esforço, de luta, de posicionamento, mas vale a pena, porque estar no centro da vontade de Deus é estar no melhor lugar que você pode imaginar. Pode não ser a melhor casa, pode não ser com o melhor carro, pode não ser com o melhor salário. Quando eu me casei com a minha esposa, em algum momento da nossa vida, nós não tínhamos carro. Então nós íamos à igreja, já tínhamos 2 filhas. Eu ia numa bicicleta carregando uma filha, porque elas são muito próximas uma da outra, em termos de idade. E minha esposa ia carregando a outra filha na outra bicicleta. E olhando para esse tempo na nossa vida, hoje eu tenho meu carro, minha esposa tem o carro dela. O Senhor, no tempo dele, me abençoou. Quem me conhece sabe que eu tenho uma moto legal, ando muito pouco com ela, está lá na garagem, é quase que um objeto de decoração. Mas naquele tempo, com 2 bicicletas, nós não éramos em absoluto infelizes. Mas o Senhor, dentro dos seus mistérios e propósitos, achou que a nossa vida estava fácil, e o ladrão veio e roubou uma bicicleta. O Senhor sempre pode mexer com você para trazer um momento diferente para você. Não éramos infelizes. Eu me lembro de um aniversário. A juventude da igreja terminou o culto, falou: olha, nós vamos na sua casa comemorar o seu aniversário. Eu olhei para minha esposa olhou para mim, e a gente já sabia o que um estava falando para o outro. Na nossa despensa, nós tínhamos meio pacote de pipoca e um pacote de chá. Era isso, e um pacote de chá. No coração surge um sentimento: Senhor, eu não quero mais viver desse jeito. Senhor, eu vou passar vergonha. Queridos, talvez tenha sido um dos melhores aniversários, porque havia uma sinceridade na alegria daqueles jovens naquele momento de comunhão. Não precisa se comparar com as festas, não precisa comparar a sua vida com a vida de ninguém. O que Deus tem para você é excepcionalmente belo. Você crê nisso? Aleluias, aleluias. Se você quer se conhecer, quer ter uma revelação mais íntima sobre você mesmo, elimine a inveja. Elimine a inveja. Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios 14:30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Uma vez eu vi um filósofo falando, e eu nunca me esqueci, uma citação bastante interessante. A inveja não é um sentimento que você assume, nem em particular. Talvez no consultório da minha esposa alguém possa ter se declarado invejoso, mas num plenário como esse, onde todos comungam e eu estava conversando com o Dr. Rodrigo e sua família, nós estamos aí, a maioria já está eliminando as máscaras, e você que está de máscara, perfeito, cada um da forma que se sente à vontade, mas é muito bom olhar o rosto de vocês. Mas perguntar num plenário como esse, quem é invejoso?
Quem se declara invejoso, dificilmente alguém há de se manifestar, porque a inveja é um sentimento difícil de admitir e de administrar. É interessante que ninguém tem inveja das conquistas de Napoleão, ninguém tem inveja, né, de Alexandre o Grande, que com menos de 30 anos conquistou praticamente todo o mundo conhecido de então. Ninguém tem inveja de Homero, que escreveu as suas obras. Ninguém tem inveja de grandes personagens do passado. Mas a pessoa que convive conosco, que chega no estacionamento com carro zero, a pessoa que vem dar um testemunho, fala: olha, Deus me abençoou e eu estou agora com uma casa, a casa dos meus sonhos. Inveja é isso. A inveja não é desejar o que o outro tem, porque você pode até olhar para um irmão e falar: olha, eu quero um carro igual a esse. Se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou equilibrar as minhas finanças, eu vou realinhar a minha vida financeira, vou me posicionar, vou ser fiel ao Senhor. Porque olha aqui, às vezes você vê um irmãozinho prosperando, o Senhor derramando bênçãos na vida dele, fazendo transformações em todos os aspectos da vida dele, e você, com aquele sentimento corrosivo da inveja, não consegue entender. Mas ali tem um coração fiel e obediente ao Senhor, fiel nos seus dízimos, ofertante, e a palavra de Deus nos autoriza a prová-lo. Provai ao Senhor nos seus dízimos e ofertas, trazei todos os dízimos à casa do Senhor e provai de mim. É o único lugar que Deus autoriza na palavra a que o homem faça a prova dele, é o contexto das finanças. Mas a inveja tem essa característica. A inveja acontece quando deixamos de focar aquele que tem tudo para focar aquilo que nos falta. Eu olho para as minhas carências, eu olho para aquilo que eu não tenho em relação ao que tem, e não observo que aquilo que eu tenho é aquilo que o Senhor tem reservado para mim. Tem muita gente, por isso que a palavra de Deus quer um tempo para tudo: tempo de plantar, tempo de colher, tempo de juntar, tempo de espalhar. Esse texto é muito rico. E se não é o tempo de você receber aquela prosperidade financeira, aquela bênção financeira, se não é o tempo do Senhor para a sua vida, é porque você ainda não está preparado para administrar esse momento. Então tenhamos entendimento. Então, se você quer ter uma revelação de si mesmo, elimine a inveja. Enquanto você não aceita quem você é, você não tem consciência do seu valor. Você precisa aceitar quem você é, para ter consciência do seu valor. Você sabe qual é o seu valor? Porque também é uma inclinação natural do homem a autodepreciação, particularmente em ambientes de comparação. Poxa, aquele meu colega de faculdade hoje é mestre, ele dá aula, se tornou um advogado renomado. Você olha para ele, mas você esquece quem você é, o que o Senhor tem feito na sua vida. O tempo dele, a história dele é a história dele. Qual é o teu tempo? Qual é a sua história? Como você vê a escrita de Deus em relação à sua vida? Ah, pastor, até aqui foi caótico. Até aqui é uma história trágica. É quase que uma obra de terror. Acabou essa história? Não. Se você está aqui hoje, respirando, ouvindo e se conectando com o sobrenatural de Deus, eu quero dizer que aquilo que foi escrito na sua história até agora não traduz aquilo que Deus quer escrever sobre sua vida daqui para frente. Não importa como você começou, eu quero ver como nós vamos terminar. E o terminar começa de hoje. A sua história, a mudança, a virada na sua história pode começar hoje. Depende do quê? Decisão. Eu decido hoje romper
com comparações. Eu decido hoje não olhar para o meu irmão, não olhar para as pessoas em minha volta, meus parentes, minha parentela. Eu quero olhar para a cruz de Jesus, eu quero olhar para o Senhor, eu quero me conectar com o Senhor, na sua palavra, conhecer a sua revelação exclusiva, pessoal, indivisível para a minha vida, me alinhar com ela, porque eu sei que fazendo isso, eu vou experimentar o que há de melhor para a minha vida. O que o meu amigo, meu irmão, meu parente está experimentando não necessariamente é o melhor. Porque um homem rico, famoso, que aos olhos da sociedade alcançou o ápice da fama, tem de tudo que o dinheiro pode comprar. Se ele não tem Cristo Jesus no seu coração, se ele não aceitou Cristo como seu Salvador, ele é tão somente um homem condenado. A riqueza, a fama dele não vai acompanhá-lo. No passado, os faraós do Egito eram sepultados nas suas tumbas suntuosas, com riqueza, com ouro. Quem já viu o documentário sobre a descoberta da tumba de Tutancâmon, foi uma das tumbas, das poucas tumbas que foram encontradas invioladas. Tudo que havia lá foi depositado pelos homens que sepultaram aquele faraó. Artefatos de ouro, tudo aquilo lá. Naquele sarcófago, um corpo decomposto. Não se decompôs mais porque foi tratado. Toda a riqueza ficou lá. O homem mais rico, sem Cristo Jesus, é o homem mais miserável que pode existir. Se você tem Cristo Jesus no seu coração, está alinhado com os céus, está na visão do propósito, está buscando o alinhamento, está caminhando, como Paulo fala, eu me esqueço das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. O teu alvo é a cruz, e na cruz tem sua redenção, na cruz tem a sua bênção. É para lá que você deve olhar. Descarte outros roteiros. Por quê? Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Deus te escolheu. Você foi escolhido por Deus. Você não é obra do acaso. Você não é obra de uma conjunção astral. Outro dia eu peguei, uma pessoa começou a me seguir no Instagram, e eu tenho muito cuidado em relação a isso. Eu fui olhar, e quando a conta é privada, é que eu não sigo mesmo. Se a conta é privada, eu não sigo. Eu nem lembro se a conta é privada, mas a pessoa se identificava, ela cristã, geminiana, aquariana. Eu falei, bom, aqui tem uma questão antagônica, oposta. Ou você é cristão ou você acredita nos astros, né? Bom, já descartei. Acho até que bloqueei aquela conta no meu Instagram. Porque você foi escolhido por Deus. Não foram os astros que determinam e determinarão quem você é. E você foi escolhido em Cristo Jesus. Sabe quando? Antes da fundação do mundo. Sabe por quê? Porque Deus é onisciente. Deus não é ligado, Deus não está vinculado ao tempo. Deus é, Deus existe. Deus é. O tempo não é fator que limita ou determina nada em relação a Deus. Então a palavra diz que, olha, antes da fundação do mundo você já foi escolhido. Quando nada existia, Deus ainda não havia liberado a palavra de criação, você já tinha sido escolhido por Ele, para esse tempo, para esse momento e para um propósito especial. Queridos, a palavra que deve ficar no seu coração: Deus tem um propósito para você. Sinta-se confortável em sua própria pele. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Porque quando Isaac pergunta para Jacó quem é, ele mente, ele assume
a identidade do seu irmão. Eu sou Esaú. Ele havia colocado peles de carneiro nos seus braços, porque Esaú era peludo, Esaú tinha o cheiro do campo. Ele e a mãe fizeram toda uma preparação teatral para confundir o pai. Aqui, quando ele está diante do anjo, lutando contra o anjo do Senhor, para uma transformação no seu caráter, na sua personalidade, e apontar um novo destino para ele. Quando o anjo pergunta: qual o seu nome? Ele diz: eu sou Jacó, eu tenho sido usurpador, eu usurpei, eu roubei a bênção do meu irmão, eu criei uma artimanha para roubar a bênção do meu irmão. Mas aqui Jacó já estava entrando num alinhamento. Você precisa aceitar ser quem você é, porque é a sua história. Não viva outra história. Só é possível se sentir confortável na sua própria pele quando a sua alma está completamente aberta para Deus trabalhar na sua vida. Enquanto você não abrir o seu coração para Deus ministrar no seu coração, para trazer sobre você a revelação e o entendimento do que Ele quer fazer na sua vida, você vai ainda tentar viver vidas de outros, você ainda vai tentar viver experiências que não são suas, você ainda vai administrar no seu coração a insatisfação daquilo que não lhe pertence e não é do seu momento. O segredo é identidade diante do Senhor. Quem é você diante do Senhor? Quem é você num relacionamento com Deus? Quando você está no seu secreto, quando você está na sua casa, na sua intimidade, sozinho. E se você faz essa pergunta: quem eu sou diante do Senhor? Quem eu sou face ao propósito de Deus para a minha vida? Qual será a sua resposta? Você, na verdade, tem uma resposta para oferecer? Porque não é que você e eu tenhamos alcançado o tempo de plenitude, o ápice. Sempre teremos algo a buscar, sempre teremos algo para experimentar. A dinâmica do relacionamento com Deus nos leva a experimentar momento a momento, dia a dia, coisas novas. O Senhor se renova nas nossas vidas, a sua vontade, no seu propósito, de uma forma inexplicável. Eu costumo traduzir isso, sabe aquele atleta olímpico, no salto em altura? Começa com uma determinada altura, vários atletas tentando transpor aquela altura. E alguns conseguem, outros já vão ficando para trás. E a coisa vai afunilando. E chega um momento em que é o momento final. Mas para chegar até aquele momento, para identificar quem é o vencedor, quem é o segundo colocado e o terceiro colocado, a régua não ficou no mesmo lugar. Ela sempre foi subindo. É sempre mais desafiador. Você sempre vai ter que encarar novos desafios. Novos desafios. Os homens que vão participar do face a face, isso eu posso falar, porque ninguém fala do que acontece no face a face. É tão maravilhoso, é tão inexplicável, que a gente não priva vocês da experimentação desse momento. Seria desumano, desonesto fazer isso com vocês. Mas uma coisa eu posso falar: participar do face a face num final de semana, sexta, sábado e domingo, é sensacional. Há uma conexão espiritual nunca antes imaginada. Eu nasci em lar cristão, eu nasci, fui construído no ambiente evangélico. Eu só conheci a igreja. Não estou reclamando não, eu sou grato a Deus, porque eu não experimentei a intensidade do pecado. Certamente, em algum momento da minha vida, eu dei umas escapadas. Eu sempre fui nos carnavais para os retiros espirituais. Teve um carnaval que eu falei: não vou. Eu era sócio do clube aqui na cidade. Eu falei: vou no baile de carnaval. Eu era sócio, mas ainda tive que botar meu dinheiro em cima. Eu cheguei, olhei aquela muvuca, eu não fiquei meia hora, voltei para casa, lamuriando, triste. Meus amigos todos lá no acampamento, todos lá no retiro espiritual. E eu aqui, perdi dinheiro, perdi tempo, nunca mais deixei de ir. E foi lá que eu encontrei a minha esposa. Então, homens que vão passar por face a face, sabe qual é o desafio que vocês vão receber?
permanecer. Você está num ambiente protetivo, espiritualmente condicionado para potencializar a ação do Espírito Santo na sua vida, é sensacional. Mas segunda-feira você tem que encarar a sua vida. Segunda-feira você tem que encarar a sua realidade, o seu trabalho, os desafios, seu chefe, que às vezes é complicado. Todas as realidades da sua vida você encara no dia seguinte. E permanecer nesse fogo, nessa conexão espiritual, sempre será um desafio. Enfrente a luta por sua identidade restaurada. Enfrente a luta por sua identidade restaurada. Foi o que Jacó fez em Peniel. Jacó disputou com o anjo do Senhor, brigou, batalhou, porque ele não queria mais aquela identidade de ser identificado como um usurpador, identificado como um homem desonesto, identificado como um homem que subtraiu aquilo que não era seu, quando na verdade, quem conhece a história, antes do nascimento já havia uma palavra liberada sobre Jacó: o mais novo, o mais velho servirá ao mais novo. O mais velho servirá ao mais novo. O filho primogênito, naquele contexto, naquele tempo, recebia tudo, herança, bênção, tudo que tinha de melhor ia para o filho mais velho, aquele que nascia primeiro. Mas sobre Jacó já havia uma palavra liberada: o mais velho vai servir ao mais novo. Então, gente, só para contextualizar e para que haja entendimento, toda bagunça que aconteceu na vida de Jacó e Esaú, toda aquela artimanha, todo aquele teatro que Rebeca promoveu, que levou à insatisfação de Esaú a ponto de desejar a morte do seu irmão, a fuga de Jacó, tudo isso que aconteceu está registrado na palavra. Eu te convido a conhecer essa história. Nada disso teria sido necessário, não precisava nada disso. O Senhor, no tempo dele, segundo a sua vontade e propósito, faria tudo isso acontecer. Você não precisa ajudar Deus, viu? Você não precisa dar uma mãozinha para Deus para que as coisas aconteçam na sua vida. É só sentar e desfrutar. Obviamente, não é como eu me lembro o meu avô falando, né? Que ele tinha um vizinho que se converteu, meu avô materno, sitiante. Naquela época todo mundo plantava café, era meieiro, meu avô tinha o café dele. E as pessoas se autoajudavam, né? Um vizinho ia para ajudar o outro a colher, carpir. E meu avô se converteu, várias pessoas naquela região se converteu. E esse homem, vizinho do meu avô, ele pegava a Bíblia, sentava na varanda e ficava com a Bíblia aberta. Nem sei se ele lia. E o café dele no mato lá. Mato crescendo, abafando o café. E meu avô foi falar, falou: fulano, você não vai carpir o seu café está feio, vai comprometer a produtividade. E ele falava assim: não, a palavra diz que busca primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele estava imaginando que o Senhor ia mandar anjos para capinar o café dele. Isso não vai acontecer na sua vida, viu? Você quer servir ao Senhor, você quer ter conexão exponencial, você quer ter crescimento, você quer ser impulsionado, você quer ser flecha na mão do arqueiro, você vai se esforçar. Há algo para você fazer. Primeira coisa que você vai fazer é conhecer a revelação de Deus na palavra. Para um pouquinho com o Netflix, para um pouquinho com as mídias sociais, separa um tempo inegociável para ter comunhão com o Senhor. Eu vou pegar muito no pé de vocês para serem leitores da palavra, e quando vocês começarem, vocês vão ver as transformações que vão acontecer na vida de vocês. Lute com Deus por uma identidade restaurada. Quem é você? Qual é a sua identidade espiritual? Talvez você tenha chegado aqui nessa noite sem uma resposta e até agora não adquiriu essa resposta. Talvez você tenha se olhado e se olhe como um fracassado, como quem abandonou a carreira, como quem se desviou, como quem abandonou, apostatou da fé, deixou os caminhos do Senhor, como quem ainda não decidiu: eu quero servir ao Senhor. Talvez você esteja aqui essa noite e nunca tenha
tomado uma decisão de fé, de aceitar Cristo Jesus como seu Salvador. Então você não sabe qual é a sua identidade espiritual. Você tem problemas de paternidade, talvez linkadas com a sua paternidade humana, e transferiu isso para uma paternidade espiritual. Você não vê Deus como Pai. Talvez você não olhe o Espírito Santo como aquele que substitui as conexões de amizades que você teve que te foram muito nocivas. Talvez você olhe para Jesus e não consiga entender que Jesus tem um papel específico na sua vida. Isso tudo está comprometendo a sua identidade espiritual. E você está aqui, nessa noite, nesse lugar, e não consegue responder: quem sou eu diante daquilo que o Senhor quer fazer na minha vida? Viva o papel que Deus escreveu para você. Lembra que eu falei que você foi eleito antes da fundação do mundo? Lembra que eu falei que Deus tem um propósito para a sua vida? E Deus tem um roteiro específico que se encaixa na sua personalidade, nas suas características e na sua capacidade, até na sua formação. Ah, mas eu não tenho uma formação acadêmica, pastor. Eu mal terminei o 4º ano. Deus vai te usar poderosamente. Me lembro do meu avô, esse vozinho sitiante. Ele mal sabia escrever o nome. E ele falava, na sua simplicidade, às vezes as conjugações verbais eram comprometidas. Pensa um homem do campo simples. Mas quando meu avô subia no púlpito para pregar, ele tinha a autoridade não dele, é a autoridade da palavra. Servir ao Senhor, ser usado pelo Senhor, ele sim vai aproveitar a sua formação, a sua intelectualidade. Ele vai aproveitar tudo quanto é possível. Agora tem coisa que vai ter que ser descartada, viu? Deixa eu já dar uma real aqui para você. Tem coisa da sua vida que não tem serventia nenhuma para o reino. E faça uma autoanálise que você já começa aqui, nesse lugar, já encontrar. Ó, isso aqui, diante da obra do Senhor, diante de um propósito de Deus para a minha vida, não tem serventia. Isso tem que ser descartado. Mas não quer dizer que você não presta para nada, pelo contrário. Deus te criou para o louvor da sua glória, segundo a palavra. Você consegue entender isso? Por que Deus criou você? Você acha que Deus não tinha nada para fazer? Não tinha, tá de boa. Eu vou criar o homem. Aí eu vou criar aquele povo que vai estar reunido lá em Penápolis, na igreja Amor e Cuidado. Não tem nada para fazer? Não. Segundo a palavra de Deus, você foi criado para o louvor da glória de Deus. Então toda a tua essência, toda a tua existência, toda a tua constituição tem este propósito: louvar e adorar a Deus. Por isso que tem coisa na minha vida, na sua vida, que se não serve para o louvor e a adoração do Senhor, tem que ser descartado. Não é esse o propósito de Deus para a sua vida. E você louva e adora o Senhor, não só posicionado aqui no ministério de adoração. Nós louvamos e adoramos o Senhor em todo o tempo, em qualquer lugar, aonde você está. Você é um adorador. Você é aquele que serve ao Senhor. Esse é o teu chamado. E posso completar: essa é a sua identidade. É isso que você é. Recebe isso, interioriza isso no seu coração e deixa o Espírito Santo completar aquilo que é necessário para te tirar de um ambiente de desconhecimento, de desconhecimento de si mesmo. Eu não sei quem eu sou. As pessoas falam que Deus está chamando, que Deus tem propósito, que Deus chama, que Deus quer usar. As pessoas falam que Deus nos criou para louvor da sua glória. Eu não sei quem eu sou. Talvez você nunca tenha refletido: quem eu sou diante do Senhor? E eu faço uma outra pergunta, complementar, mas linkada com a mesma relevância: quem é Deus para você? Como você vê Deus na sua vida? Eu quero te convidar agora para ficar de pé, um breve momento de introspecção. Sabe, quando nós te chamamos para esse momento agora, esse talvez seja o momento do fechamento
em que o Espírito Santo vai fazer as conexões neuronais, a sua mente vai entrar num pensamento, o teu coração vai começar a fluir no entendimento. Deus me ama, eu fui criado para o louvor da sua glória, eu tenho um chamado, eu entendi essa palavra. Eu não sou uma pessoa desconhecida, porque Deus que me criou e Ele me elegeu. Antes da fundação do mundo, Ele me tem como eleito. O seu chamado é para louvar e adorar ao Senhor, do jeito que você é, com as suas características. Mas sabe, a gente não consegue louvar e adorar ao Senhor comungando com o pecado. Há uma incompatibilidade. Não são compatíveis. Luz e trevas não habitam no mesmo ambiente. E se você entende que você é chamado para o louvor da glória do Senhor, a sua identidade paternal em Deus, é que Deus te chama para ser um adorador. Você há de renunciar o pecado na sua vida. Você vai lutar para abandonar o pecado. Você não foi chamado para viver essa vida que você está vivendo. Você não foi chamado para ter esse momento de derrota que você está experimentando. Você não foi chamado, eleito, para se intitular um fracassado. Eu quero fazer uma pergunta aqui agora, muito importante. Há alguém nesse ambiente, nesse local, nessa noite, que entendendo o chamado de Deus para a sua vida, entendendo que em Cristo Jesus somos chamados para a redenção, que nunca tenha tomado a decisão de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas nessa noite quer tomar essa decisão para um alinhamento, para entender, para se alinhar numa identidade espiritual que te leva à filiação com Deus. Se esse é o seu momento, erga sua mão, declare: eu aceito Jesus como meu Salvador. Há alguém nessa noite que toma essa decisão? É uma decisão de fé, de coragem, que vai te levar a novos tempos, novos momentos. Se não há, eu quero entender, todos aqui um dia já tomaram essa decisão, mas você pode estar vivendo uma crise de identidade espiritual. Você pode ter saído dos caminhos do Senhor. Você pode ter se afastado da presença. Você está como aqueles dois homens no caminho para Emaús. Tudo estava acontecendo em Jerusalém e eles foram para Emaús. Precisou Jesus ir lá, encontrá-los, ensiná-los, abrir-lhes a mente e os olhos para eles entenderem. Não é Emaús que é o nosso lugar, é Jerusalém. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se desviou, mas nessa noite quer se reconectar com Deus, se reaproximar do Senhor, levante a sua mão, nós vamos orar por você. Renan. Glórias a Jesus, glórias a Jesus. Mais alguém quer se reconciliar com os caminhos do Senhor? Entende que vive hoje essa crise de identidade, não se reconhece à luz daquilo que Deus tem como propósito para a sua vida, mas quer tomar uma nova decisão, quer se posicionar de forma diferente. É só levantar a sua mão, nós vamos até você, vamos orar por você. Agora eu quero fazer um último apelo. Você que entendeu a mensagem, entendeu a palavra e quer cada vez mais, a cada instante, a cada momento, com todo o seu sopro de vida, com todo o seu entendimento, com todas as forças da sua racionalidade, mas com toda a conexão com o sobrenatural de Deus que flui pelo Espírito Santo. Você que deseja nessa noite
declarar para céus e terras: eu sou filho de Deus, eu sei quem eu sou. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Você é filho. Você é filho de Deus. Não aceite menos que isso. Não aceite menos que isso. Entrega a sua vida integralmente. A maior falha que nós cometemos, e eu me alinho, eu me coloco, porque quando eu falo para vocês, eu estou ouvindo no meu coração. A maior falha que nós cometemos é querer estancar, delimitar aquilo que Deus vai agir na nossa vida. Sabe aquela situação que está mais bagunçada na sua vida, aquela situação que está mais complicada? Você acha, olha, isso aqui não vale nem a pena, isso aqui está tão bagunçado, eu só vou desfrutar daquilo que está arrumado. Não, é esse momento, é esse lugar, é nesse ponto que Deus quer tocar na sua vida. E eu vou dizer uma coisa, hein? Quando Ele entra para organizar. Permita, se entregue, se renda integralmente ao Senhor. O Senhor não quer parte de você. O Senhor não quer atuar em momentos específicos da sua vida. Ele quer se assenhorar de você, dominar a sua existência. E vou dizer uma coisa para você: Ele é muito bom. Gente, Ele é muito bom. A palavra de Deus diz que em todo tempo Deus é bom. Não há um momento, mesmo aquele momento em que você se sentiu abandonado, triste, as coisas ficaram caóticas, naquele momento, é como o salmista fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, até ali a tua vara e o teu cajado vão me encontrar. Sabe por quê? Porque no vale da sombra da morte você não cai. Os filhos de Deus não tombam no vale da sombra da morte. Eles até passam por lá, mas eles são conduzidos para águas tranquilas e pastos verdejantes. Pai, nós te louvamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Rendemos honra, glória, louvor, exaltação ao teu santo nome da glória. Agradecemos a Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, que no amanhecer desse dia revela a sua glória e majestade, rompendo com os laços da morte. E porque Ele vive, nós podemos declarar: também viveremos eternamente com Ele. Agradecemos a presença do Espírito Santo de Deus, que fluiu no nosso meio, nos trazendo o entendimento, a revelação da palavra. Muito obrigado, Senhor. Toca nos nossos corações, move-se entre nós e traz os alinhamentos e as transformações necessárias. Assim oramos, no doce e maravilhoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ergam suas mãos, eu abençoar a sua vida. Que o amor de Deus Pai, amor incomparável, amor isso que não tem comparação, a graça renovadora, restauradora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e as maravilhosas, doces e sublimes consolações do Espírito Santo de Deus sejam abundantes, transbordantes na sua vida, nesse momento e para toda a eternidade. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe sua família.